Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Dom Gossete, o que dizer a uma montanha? Inúmeras pessoas limitam a felicidade e o sucesso na vida, porque jamais percebem a importância das palavras. Palavras de todos os tipos. No capítulo 11 de Marcos, há uma história interessante sobre o poder da palavra falada. Jesus e seus discípulos seguiam de Betânia para Jerusalém, e Jesus sentiu fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, não encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Verso 13 e 14. Ali estava Jesus falando a uma árvore. E sabemos que falava em voz alta, porque seus discípulos ouviram-no dizer isso. É evidente que nada aconteceu no momento em que ele falou, mas a Bíblia relata o que ocorreu na manhã seguinte, quando Jesus e os discípulos passaram novamente pela figueira. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Versos 20 ao 23. Observe que nessa passagem, Jesus falou mais sobre dizer do que sobre crer. Kenneth Hagin diz que Marcos 11, 23 é o segredo para obter com sucesso milagres de Deus. Austin Barton, outro amigo meu, tem um testemunho comovente da natureza prática e do poder dessa passagem das Escrituras. Ele sofreu vários infartos graves seguidos de um derrame. Parecia não haver mais esperança de recuperação. Baseando-se nesse texto, ele simplesmente disse à montanha do coração danificado e da saúde combalida que se retirasse, e foi curado para a glória de Deus. Ele reassumiu o ministério, e os especialistas concordam que não há a mínima evidência em seu corpo de sérios problemas cardíacos que o acometeram. O texto de Marcos 11 também tem sido uma grande fonte de poder em minha vida, e eu o desafio a se lembrar de que, se alguém disser e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Algumas pessoas interpretam essa passagem como uma referência à oração. Certamente a oração ocupa posição de destaque e é uma fonte de grande poder, mas aqui Jesus está falando sobre dizer, não orar. Antes, porém, de você dizer de acordo com essa passagem, há mais uma coisa que precisa saber. Você precisa saber como não abrigar dúvidas no coração. A dúvida é o oposto da fé. Como se adquire fé? Você decide confiar na palavra de Deus. Como se dá margem à dúvida? Você decide não aceitar a palavra de Deus ao pé da letra, ou você decide não confiar na palavra de Deus no assunto em questão. A decisão de ter fé, aceitar a palavra de Deus no assunto, precisa ser firme. Quando você decide que a palavra de Deus não é digna de confiança, você está duvidando. Eis porque Tiago nos diz: peça-a, porém, com fé,
sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago 1, 6-8. Tendo mencionado que não devemos vacilar se esperamos receber alguma coisa de Deus, precisamos também destacar que é a nossa fé que deve permanecer firme, por mais amedrontados ou inseguros que possamos nos sentir quanto à solução do problema. Na noite em que minha esposa foi curada da febre reumática, ela se sentia muito mal, fraca e com dores. Minha esposa não sentia que o Senhor era a sua fortaleza, mas ela creu nisso. Como ela soube que Ele era a sua fortaleza? Estava registrado na palavra dele. Como foi Deus quem fez essa afirmação, só podia ser verdade. Não importavam as evidências contrárias oferecidas por seu corpo. A Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Romanos 4:17. Deus não mente, apenas age de maneira diferente da nossa. Nosso método é ver e depois crer, como o incrédulo Tomé. O método de Deus é crer e depois ver. Deus diz: felizes os que não viram e creram. João 20:29. O texto de Marcos 11:23 apresenta duas condições para que nossos pedidos sejam atendidos. A primeira é crer. Você precisa crer em seu coração que aquilo que você diz vai acontecer. A segunda é expressar. Você precisa expressar o que crê para que aquilo que você diz aconteça. Muitas pessoas acham que precisam ter uma grande fé para suas palavras operarem milagres. Contudo, não foi isso que Jesus ensinou. Ele disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mateus 17:20. O versículo acima ampliou nossa compreensão de como obter o que dizemos, mostrando-nos que precisamos apenas de um pouquinho de fé. Vemos, mais uma vez, que é necessário expressar a fé em palavras. Depois de entender o que é fé, é fácil tanto ter fé como enunciar as palavras. Afinal, o que é fé? Em primeiro lugar, quero destacar o que a fé não é. A fé não é sentimento. Você pode sentir que alguma coisa vai acontecer e ela não acontece. Mas quando se tem fé que alguma coisa vai acontecer, ela acontece. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento mostram Abraão como um exemplo de fé. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Tiago 2:23. Em que Abraão creu? Quando Abraão se encontrava na plenitude da vida, Deus lhe prometeu um filho e disse que seus descendentes seriam incontáveis. Mas, aos 99 anos, Abraão ainda não tinha herdeiro. Contudo, Deus lhe apareceu e disse: mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Gênesis 17:21. A Bíblia nos revela que foram necessários 2 milagres, porque tanto Sara como Abraão já eram muito idosos para gerar filhos. O milagre de Sara também foi pela fé. Hebreus 11:11 nos diz que pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A Bíblia relata que Abraão, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também
o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Romanos 4, do 19 ao 22. Pela minha experiência e pelas Escrituras, estou convencido de que Abraão não se sentia capaz de gerar filhos. Na verdade, a Bíblia registra que, quando Deus lhe disse que o filho nasceria no ano seguinte, Abraão prostou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Gênesis 17:17. Algum tempo depois, antes que Isaque nascesse, Sara ouviu Deus repetir a promessa de dar um filho a Abraão. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer. Gênesis 18, 11 e 12. Vemos, portanto, que embora as Escrituras atribuam o nascimento de Isaque à fé de Abraão e Sara, eles não sentiam que ainda poderiam ter um filho. Na verdade, quando Deus continuou a prometer o nascimento de Isaque, eles riram e, por causa disso, Deus lhes disse que dessem à criança o nome de Isaque, que significa riso. Quando Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. A fé agrada a Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Considerando que a fé é um componente crucial em nosso relacionamento com Deus, é bom saber que ela é um dom, veja Efésios 2, 8, e que Deus concede a cada uma pessoa uma medida de fé, Romanos 12, 3. Como Deus concede a cada indivíduo uma medida de fé, e uma vez que precisamos ter fé do tamanho de um grão de mostarda para remover uma montanha, não precisamos nos preocupar se temos fé ou não temos fé. O que importa é pôr a fé que temos na direção certa. Eu louvo ao Senhor, porque a fé não depende de sentimentos. Afinal, não podemos decidir como sentir. Em geral, os sentimentos afloram. Não podemos decidir de antemão o que vamos sentir. A fé, porém, não é uma questão de emoções ou sentimentos ou de sensações físicas. A fé é uma questão de vontade. Considerando que já temos uma medida de fé, quer sintamos, quer não, para ter fé, só precisamos aceitar a palavra de Deus sobre o assunto em questão. Se decidimos aceitar a palavra de Deus em algum assunto, o que não é difícil, pois Tito 1:2 nos diz que Deus não pode mentir. Então, saberemos de antemão que receberemos o que Deus nos prometeu antes mesmo de ver o que vai acontecer. Eis porque o escritor de Hebreus diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Se decidimos aceitar a palavra de Deus, essa decisão, fé, é a evidência de que obteremos as coisas que não vemos, que estamos esperando. Quando minha esposa decidiu aceitar a palavra de Deus, que dizia que o Senhor era a sua fortaleza, ela ainda sentia dor, como sempre. Seus pés ainda estavam inchados. Não havia nenhuma evidência de que fora curada, exceto a evidência da fé. Ela sabia que a palavra de Deus dizia: o Senhor é a fortaleza da minha vida, portanto sabia que tinha forças. Como tinha forças, levantou-se e andou, e depois disso
descobriu que a palavra de Deus era verdadeira. Ora, para crer em algo cuja veracidade nós não percebemos por meio dos 5 sentidos, precisamos de outro modo de reconhecer a verdade. Se não sabemos se é verdade, então só podemos ter esperança, não podemos crer. A única maneira de fazê-lo, levando em conta que Deus não pode mentir, é saber que podemos crer em qualquer coisa que Deus diz em sua palavra. Se está na Bíblia, sabemos que é verdade. Foi por isso que Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. João 15:7. Que promessa! É como um cheque em branco no banco do céu. Pedirão o que quiserem e será concedido. E o melhor de tudo é que a palavra de Deus, plenamente confiável, contém promessas bem abrangentes, além de algumas bem específicas. Eis aqui alguns cheques em branco do banco de milagres de Deus. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que seja o Pai glorificado no Filho. João 14:13. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14:14. A fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. João 15:16. Peçam e lhes será dado. Mateus 7:7. A palavra de Deus promete que, se você é cristão, basta apenas pedir e seu pedido será atendido. O poder de meras palavras. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago 1:26. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. 1 Pedro 3:10. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Provérbios 15:4. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Salmos 141:3. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Provérbios 16:24. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 10:19. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Provérbios 10:21. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10:32-33. Pois eu lhes direi palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Lucas 21:15. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:10. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Mateus 12:36-37. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Provérbios 15:23. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Provérbios 10:11. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Provérbios 21:23. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4:29. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um que chegaram até aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, mas também ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos aqui no canal para te abençoar. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar essa palavra com mais pessoas.
Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.